Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã para a gente, nessa manhã de quinta-feira, dia 2, né, de dezembro. Gostaria de convidar vocês para a gente ler aqui a palavra de Deus aqui no capítulo 34 de Ezequiel, que fala os pastores de Israel. Amém? Mas antes eu gostaria de louvar esse hino que fala intercessões, amém? Diz assim, ó: com gemidos que palavras não pode expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu está neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes nem consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu está neste lugar. Com gemidos que palavras não pode expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Amém? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus aqui em Ezequiel 34. Mas antes vamos convidar o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, para revelar em nossos corações e colocar a vontade dele através dessa mensagem. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade
que o Senhor está nos dando de nos se aproximar mais um pouco, Pai, da tua palavra, da tua vontade, que é perfeita em obra, é perfeita em tudo, Pai. Então eu peço licença e peço, Pai, que Antônio saia de cena para que o Senhor possa ministrar a tua palavra, não só para ele, mas também para todos que vão ouvir esta mensagem através desse humilde servo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus? Então, aqui em Ezequiel, capítulo 34, fala a respeito da profecia contra os pastores infiéis de Israel. Amém? Então, ele diz assim: o Senhor, versículo 1, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: você, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas. Porém, não cuida do rebanho. Vocês não tratam as pragas, não curam as doentes, não fazem curativo nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procura que se perdem, as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por isso, não terem pastor, elas se espalharam, animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. Bom, aqui ele está falando claramente, esses pastores que cuidam das ovelhas, né? Que vão ali, aprende, lê a Bíblia num seminário, aí volta, aí diz, não, sou pastor. Esses, nem espere, porque quando aparecer o primeiro lobo feroz, a primeira guerra, ele abandona. Um verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você veja que Lucas 15, versículo 4 diz, né, que um pastor deixa as 100 ovelhas, deixa 99 e vai atrás daquela perdida. É isso que Jesus está fazendo agora, buscando as perdidas, que estão perdidas. Por causa desses pastores, desses ensinamentos, desses fariseus hipócritas, que com suas doutrinas e mentiras, eles mesmos se reúnem ali, põem uma doutrina deles, e ali começam a apacentar as ovelhas da maneira errada. Então ali com o tempo essa ovelhinha vai-se embora e se perde, aí vem um animal e puf, tá entendendo? Mata essas ovelhinhas. Aí com ensinamentos também, eles matam muito com esses ensinamentos falsos, doutrinas de homem, porque a verdadeira doutrina que nós devemos seguir, que um verdadeiro pastor ensina às suas ovelhas, é a doutrina dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Você não pode fugir de Paulo, mas muitos fogem. Ora, é ligeiro demais. Uma Santa Ceia dão com pão de padaria, não dão mais com pão sem fermento, porque fermento representa o pecado. Tudo que você der que leva fermento, saiba que fermento na Bíblia representa o pecado. Então tudo isso faz mal. Você veja que massa engorda, mata, refrigerante que leva fermento mata, tá entendendo? Todo tipo de bebida mata. Tudo isso é afermentado. Então leva fermento. E fermento é pecado. Tá entendendo? Então representa o pecado. Então eles fazem tudo isso. Tá entendendo? Teve um que veio, mesmo da mensagem, chegou, fez uma visita ao nosso pastor aqui. E o pastor foi gozar, quando olhou, foi um visitante lá. Aí quando a defé que o pastor voltou para olhar, estava lá um pacote de cerveja dentro da geladeira. O pastor olhou assim, ei meu, o que é isso? Não, pastor César, é só uma cervejinha sem álcool, mas meu amigo, isso é conversa, meu amigo. Pegou, mandou o cabo, olha, pega o beco daqui, ó. Eu quero isso na minha casa.
eu sou pastor, eu não aceito esse tipo de coisa, não. Então, um verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas e sabe de tudo que faz mal as ovelhas que pode vir matar. E ali ele corta. Eu tinha um familiar casado com uma tia minha, que ele criava cabras, bode e cabras, mas ele tinha um curral e cuidava das cabras. Ia levar e ia trazer as cabras. Cuidava, botava comida, tudinho, tá entendendo? Passou a vida inteira com isso, cuidando de animais, mas cuidava bem dos animais. Então, um verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas a maioria desses que estão aí, esses pastores de seminário, primeiro que já está errado. Porque um pastor ele não aprende, o dom não vem ali no seminário, não. O dom é de Deus. Deus é que determina aquele homem para ser pastor. E ele prepara, dá a comida que ele tem que dar às ovelhas. Ele não adquire em seminário, não. Isso aí é tudo teologia. Então é por isso que está matando as ovelhas de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele vem buscar, porque ele prometeu. E é isso que ele está fazendo. Através de quê? De uma mensagem verdadeira que ele colocou aqui na terra para buscar essas ovelhinhas que estão perdidas aí por causa desses pastores. Tá entendendo? Então ele vem buscar suas ovelhas. Tá entendendo? É exatamente esse versículo aqui, esse capítulo de Ezequiel. Vamos andar mais um pouco aqui. Então, versículo 3. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas. Porém, não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativo, mas machucadas. Não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam. Ponto. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte, por todo lugar, por toda a cidade, por todo o bairro. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, versículo 7 de Ezequiel 34. Pastores, cuide o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês, tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continue a ser pastores, que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Versículo 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim, eu buscarei as minhas ovelhas e a trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas. Naquele dia de escuridão e desgraça, nós estamos em que situação? O que é que está acontecendo? Como é que está a nossa vida aqui, nessa terra? Está em escuridão ou não está? Isso vocês me respondam aí. Pergunta a vocês mesmos aí. Estão ou não estão nessa condição? É exatamente o que ele está nos afirmando. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Passará céu e terra, mas as palavras não há de passar. Então ele nos está, sabe o que é que ele está nos afirmando aqui? Esse tempo. Você veja, lá no passado, lá em Ezequiel, antes de Jesus Cristo, olha para aí, ó. Se de Jesus, até Jesus Cristo, da agora até Jesus Cristo tem 2000 anos, de Ezequiel, de Jesus Cristo até Ezequiel, põe, bota mais aí. Bota mais um bocado de ano aí. Tá entendendo? Então ele já estava nos avisando a respeito das coisas. Sabe por quê? Porque essa palavra ela é viva. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então ela foi ontem, ela é hoje e será eternamente. Ela é a verdade. Ela não passará céus e terra. Enquanto existir o mal na terra, essa palavra vai estar contra o mal. Contra o ensinamento errado. Ela vai bater de frente. Não tem quem empate de Jesus Cristo mostrar a verdade dele. Tá entendendo? Esse falsa doutrina, esses falsos profetas, esses falsos pastores, essas raízes deles são podres. Não tem fundamento não, porque não tem água para aguar a raiz deles não. Tá entendendo? Porque eles não estão edificados na verdade não. Por quê? A verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem uma maneira de se viver aqui na terra. E se esses homens, que se diz pastores, eles não seguem a palavra de Deus, eles só falam, só falam, só pregam, mas não vivem. A raiz dele é podre, não tem sustentação. Para a palavra ser edificada nas ovelhas e produzir frutos, ela tem que vir da raiz. A raiz tem que estar edificada em Jesus Cristo. Como, irmão Antônio? Sabe como? Ela vivendo da maneira corretinha, como Deus pede. Tendo uma santa comunhão, sendo um bom exemplo, não sendo um mau exemplo, não vivendo no mundo e vivendo sim na palavra de Jesus Cristo. Porque as coisas do mundo é de Satanás, Deus já nos disse isso. Tá entendendo? Então, se você vive de acordo com o mundo, você está vivendo de acordo com a mente de Satanás e não de Jesus Cristo. Então, esses homens não têm fundamento, esses homens não têm raiz. Tá entendendo? A raiz deles é podre, essa raiz deles vem lá de uma raiz podre que entrou no meio da criação de Deus, que é de Caim. Tá entendendo? Caim foi quem edificou as cidades, Caim é que colocou a maneira que ele queria. Ele queria que Deus aceitasse o que ele quisesse. Não é assim. A gente temos que aceitar a vontade de Deus. Não é Deus aceitar a nossa vontade, não. A gente tem que aceitar a vontade de Deus. Ou a gente aceita a vontade de Deus, ou então pode esperar. Pode esperar, porque sua raiz é podre. Ela não vai ter, ela não tem saúde. Tá entendendo? Então, esses homens aprendem com teologia, então teologia não tem fundamento. O que tem fundamento, meu amigo, é isso aqui, ó, minha irmã, meu irmão, ó, é a palavra de Deus. E ela não aceita teologia. Não, ela não aceita teologia. Ela é a verdade. Então a gente temos que aceitar, pegar ela, ó, e colocar nas nossas vidas. Tá entendendo? Porque só ela é que tem a vida. A vida da Bíblia é a vida de Deus, é o Espírito de Deus, é a vontade de Deus que está aqui nessas linhas. Então a gente segue, nós lê ela, nós crê e obedece, ponto. E mais nada. Não, mas Deus, isso aqui que o Senhor disse, não. Nós não questionamos a Bíblia, nós vive ela. Nós segue os ensinamentos dela. Quando a gente tropeça, é porque nós saímos da vontade de Deus. Tá entendendo? Mas Deus não mata a gente não. Deus disse, levante meu filho. Foi só uma pedra que você tropeçou. Joga ela fora, pegue ela, tire ela do seu caminho. Então o que é que está te atrapalhando? O que é que está tirando você da vontade de Deus? De viver uma vida com Deus. De aceitar Jesus Cristo. De aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Que é a verdade, que você está vendo que é a verdade. O ser humano está vendo que Jesus Cristo é a verdade. Que os ensinamentos é através de Jesus Cristo. Não tem vida aí fora. Pode colocar 1000 e adorar, seja o que for. Não tem vida. Produz morte. Tudo que você coloca diante de Deus, você coloca na frente de Deus, isso é adoração, isso é pecado. Pode ser o que for.
Cantor A, cantor B, cantor C, carro A, carro B, moto A, moto B. Pode ser o que for, dinheiro A, dinheiro B, seja o que for que você colocar diante de Deus, não tem fundamento. Vai apodrecer. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Seja o que for. Só tem vida quem se abriga em Jesus Cristo. Essa nova onda que está vindo aí, matando, começando com o quê? Com a coceirinha aí que está atingindo o povo, isso não vai parar. Não vai parar. O objetivo de Deus é trazer suas ovelhinhas. Ele foi ao Egito com Moisés e disse, Moisés, vai, profetiza. Não era Moisés que estava botando aquelas pragas naquele povo, não era Deus. Sabe para quê? Para poder Faraó, que representava o mundo, que representava Satanás, libertar as ovelhinhas dele, que estava lá no cativeiro. É isso que Deus está fazendo agora, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então essas pragas que estão sobre a terra, não é nada mais, nada menos do que Deus arrochando você, para você vir-se embora e entrar dentro do curral das ovelhas de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tem um objetivo e já está consumado. Não muda mais não, já está consumado. A Bíblia já foi fechada. Apocalipse 22, acabou-se. A gente só está vivendo esse plano da vida. Porque é o tempo. Nós estamos vivendo o tempo. A Bíblia já se fechou para o tempo. Então a gente só está vivendo. Agora ela tem o caminho. Ela é o caminho para você sair do tempo e ir para a glória. Ir para a eternidade. Mas para isso você tem que obedecer ela. A nossa sorte é que Jesus Cristo veio e entrou dentro dessa carne aqui e sentiu nossas dores. Para ele ter um pouco de misericórdia de mim e de você. E mais nada. Mas ele mesmo foi quem fez o projeto dele. E nós só está vivendo. Está entendendo? E eu dou graças a Deus estar servindo de ferramenta. Graças a Deus estou servindo de ferramenta para ele. Porque estou aqui de frente dessa ciência do bem e do mal, chamando vocês para fugir de onde vocês estão e vir viver o verdadeiro evangelho. Para poder se preparar para você ir embora daqui. Porque isso aqui vai ser queimado. Isso aqui é como uma caeira de tijolo. Lá no sertão, quando eu batia tijolo mais meu pai, chegava um tempo que amontoava aquele tijolo todinho para queimar, para poder ficar preparado para ser usado. Então, do mesmo jeito, é essa mensagem. Ela é uma caeira de tijolo. Ela está nos preparando, nos juntando tudinho dentro de um curral, para poder o Espírito Santo descer, selar, para poder, ir para as bordas do cordeiro. Foi assim que ele ajuntou lá no dia de Pentecostes. Vá todo mundo para lá. Ele deu a ordem, vá todo mundo, fique lá em Jerusalém. E não se incomoda não, vai e fique lá. Ficaram tudo lá dentro de um quartinho amontoado com medo dos soldados de Roma, com aquelas lanças, com aquelas espadas, de matar eles. Mas eles lá tudo, mas foram e obedeceram. É isso que as ovelhas de Jesus Cristo está fazendo, é isso que essa mensagem está fazendo. Ela está reunindo um povo para poder o Espírito, selando um povo com o Espírito Santo, porque quando você crê, você recebe Jesus Cristo. Mas aqui é o lugar das ovelhas, da noiva do Senhor. Eu quero lhe dizer que essa mensagem é para a noiva. Se você não é noiva, não vai te servir. Mas é para a noiva do Senhor. O povo que Jesus escolheu para reinar com ele, para ser Deus com ele. É essa mensagem. Mas todos vão ser salvos se crê em Jesus Cristo. Mas essa mensagem eu vou abrir bem a mente de vocês. Isso é apenas para as ovelhas de Jesus Cristo. Para um povo que ele escolheu. Não foi o povo que escolheu ele, não. Ele escolheu o povo. Ele colocou o espírito da vida dele como está aqui dentro de mim. Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Você veja que quando o povo cria, eram curados. Ele chegava perto de um doente, olhava assim e dizia, ei, você quer o quê? Ele dizia, eu quero ser curado. Ele disse, então receba. Sabe por quê? Porque ele creu. Ele não chegava e dizia, ei, você é o quê? Você é assembleano? Você é católico? Você é adventista? Você é testemunha de Jeová? Você é dos mormons? Jesus não chegava nos doentes e dizia isso, não. Jesus chegava e dizia, ei, você crê? E quando as pessoas criam, ali seria curado.
Ele chegou para 10 leprosos, os leprosos, ei Senhor, eu quero ser curado, eu estou cheio de ferida, igual essas coceiras que dá aí. Eles eram cheios de ferida nos corpos. E ele chegava assim, chegou perto de Jesus, quando viu Jesus, ei Jesus, ó, eu quero ser curado. Jesus, ó, vai lá nos pastores lá. Vai lá até o meu pastor ali, vai lá. Aí quando eles foram, não precisaram nem chegar, não chegaram nem perto do pastor, ficaram curados. Sabe por quê? Porque obedeceram a voz que estava dentro daquele homem, o espírito que estava dentro daquele homem, que era Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o corpo. Mas o espírito que estava dentro de Jesus Cristo era o espírito de Deus. E quando eles obedeceram a Deus, ficaram curados. Então quer dizer para mim e para você, se você obedecer a palavra de Deus, que é essa aqui, ó, e viver ela, você será curado da sua doença. Você não precisa ir a ninguém, não, basta crer em Jesus Cristo, na sua palavra. E Deus tem um povo que está dentro deles aqui, nessa terra vivendo. Está aqui através de mim, graças a Deus, e eu sei que ele está aqui. Tá entendendo? Agora isso é para quem crê, quem não crê. Oxe, Jesus passou o tempo todo curando as pessoas e os fariseus hipócritas atrás, chamando ele de demônio. E tu acha que ele parou? Não, parou não. Ele continua até hoje, ó. Faz 2000 anos isso, mas ele ainda está aqui, ó. Caminhando e os hipócritas, olhando e julgando e chamando Deus disso e daquilo. Mas Deus continua a sua obra. Porque agora nós chegou no final dela. Nós está vivendo a última era, graças a Deus. Graças a Deus que nós está vivendo a última era. Porque daqui para frente, meu amigo, isso é uma podridão infeliz que está sobre essa terra. Uma imoralidade da desgraça, do inferno. A obra de Satanás está na terra. Mas a de Deus também está. Mas a de Satanás está mais. Sabe por que está mais? Porque Deus permitiu que ele tivesse mais. Porque Satanás também tem seus espíritos aqui. E do mesmo jeito que o povo de Deus se manifesta, o de Satanás também se manifesta. Tá entendendo? Do mesmo jeito. Mas quem vence? Quem venceu Satanás? Quem venceu Satanás lá no céu e jogou ele para a terra? Jesus Cristo. Quem venceu Satanás aqui na terra? Quem venceu os 40 dias sem jejuar, sem comer e sem beber? Quem venceu? Jesus Cristo. Quem consumou? Jesus Cristo lá na cruz, ele disse, está consumado. Acabou, Satanás. Satanás perdeu sua briga. Satanás é um derrotado, um blefe. E o povo não sabe e faz a vontade dele. Por quê? Porque não sabe que Jesus Cristo que Satanás é um derrotado. Que Satanás é um derrotado, ele não pode nada, ele é um blefe. Mas o povo não tem um verdadeiro pastor, o povo não tem um verdadeiro ensinamento edificado na pedra da esquina, que é Jesus Cristo. Aí vive com medo e as doenças matando esse povo. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus e nem vive ela. E sabe o que é que eles fazem? Fica contra. Vem um homem aqui, Deus usa um homem a dizer, ei, venha. A Bíblia é a verdade, venha viver ela. Não, acha melhor viver uma religião do que viver a mente de Deus, a vontade de Deus. É por isso que vive doente aí. Vivem doentes, cheios de feridas, e a tendência é aumentar porque a palavra de Deus está consumada, Jesus já consumou ela, as pragas, as pestes estão aí, e vai aumentar porque está escrito, e tudo que está escrito, isso vem ser, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então lá no tempo de Moisés, o faraó não queria liberar. Deus diz, vai ó, mete a palavra para cima lá, Moisés. Diz que o rio vai apodrecer, os peixes apodreceram, as moscas veio, as rãs veio. Sabe por quê? Porque Deus estava querendo o povo dele, e Deus quer o povo dele, e Deus quer suas ovelhas. E não importa quem vai morrer, para Deus tanto faz. O que Deus quer é o povo dele. Porque Deus sabe que aqui na terra também tem os de Satanás, carregando os espíritos dele. E quem vai ser qual é o preço do pecado? A morte. Tá entendendo? Tem muita gente que vai para a morte. Mas um dia Deus vai lembrar dele, talvez, de um copo d'água que tenha dado a um filho de Deus aqui na terra. Mas eu não quero não ir apelar para Deus não. Eu quero aqui em vida. Ainda a porta está aberta, eu quero Jesus Cristo. Eu quero o meu advogado fiel.
que luta pela minha causa. É isso que eu quero, enquanto ele está aqui com a portinha dele aberta. Eu não quero ir para o julgamento e esperar um copo d'água de eu dar um filho de Deus, não. Eu quero ir me livrar disso. Tá entendendo? E Jesus tem a obra dele aqui. É só você pedir perdão, se arrepender de seus pecados, aceitar ele no seu batismo, ser batizado no nome dele e viver os ensinamentos dele. E ele tem. Opa! Irmão Antônio, onde é que tá? Tá aqui, meu irmão, ó, bem pertinho, ó. Eu sou um deles, porque eu vivo essa mensagem. Jesus me curou e através de mim essas mãos já foi em outra pessoa e já curou também. Até num jumento essas mãos já foi em cima, orou e o jumento ficou curado de um câncer que estava na pata dele. Sabe o que é isso? Jesus Cristo, não é Antônio não. É o poder de Deus através de Antônio. Agora isso é para quem crê. Quem crê recebe, quem não crê não recebe. A viúva apenas lá, ó, tocou na roupa de Jesus Cristo e ficou curada. Tá entendendo? Somente. Sabe por quê? Porque ela creu. Ela foi e disse, não, ó, Jesus vai passar por aqui e eu vou conseguir chegar perto dele. Se eu conseguir tocar nele, eu vou ficar curada. É isso que é um crente de Deus aqui na terra. Ele crê em Jesus Cristo e espera a sua oportunidade, como muitas ovelhinhas estão esperando ser resgatadas pelo o pastor amado. E eu vou lhe dizer uma coisa, que ele vem buscar seu povo. Pode estar onde tiver, onde ela tiver misturada com porco, com cabra, seja onde for. Jesus vem buscar suas ovelhas. Jesus Cristo não vai perder nenhuma delas. Elas podem estar onde tiver, ele vem buscar. E Satanás tem que ficar calado. Então aqui, vamos continuar aqui, vamos dar mais uma avançada que o vídeo já está chegando por limite. Versículo 12. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Versículo 12 do capítulo 34 de Ezequiel. E as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhados. Naquele dia de escuridão e desgraça, eu as trarei de países estrangeiros e ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. E eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei perto dos ribeirões e todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem uns bons pastos, na subida das montanhas, no vale em que todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho, e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Amém. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta